Nós estamos no nosso segundo encontro nesse dia. Tivemos hoje pela manhã o café, pão e adoração, que foi quem esteve aqui pôde receber muito de Deus o Pai. Tivemos uma manhã inesquecível, uma manhã memorável, que vai fazer parte de nossa, vamos dizer, nossa agenda mensal, um encontro pela manhã, onde nós estaremos nos encontrando para participar, para comunhão, através do café, pão e adoração. Então eu sei que muitos estão cansados, muitos não puderam descansar, mas glória a Deus, a nossa questão não é com o corpo, é com o espírito. Nossa questão não é com o corpo, é com o espírito. O nosso corpo pode estar cansado, mas o nosso espírito tem fome e sede, tem desejo de Deus. E hoje eu quero justamente falar, eu quero entrar um pouco na questão de adoração. E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos abrir a palavra, João 4, 23. Espírito Santo, nós oramos agora pedindo que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Que o Senhor venha ministrar ao nosso espírito, Senhor. Que o Senhor possa gerar dentro de nós o entendimento da Tua palavra, Pai. Nós queremos agora Te adorar através da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. João 4, 23. Vamos usar na linguagem de hoje, na nova tradução da linguagem de hoje, que Jesus diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Deixe marcado aí na sua Bíblia, deixe marcado aí, reserva do lado, para você não ficar curioso e querer ler a Bíblia agora. Agora você é o momento de receber a palavra. Então Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana. A palavra diz que ele pega os seus discípulos e vai para a região de Samaria, no horário onde, por tradição, quem buscava água na fonte eram as mulheres, não eram os homens. Mas Jesus pega os seus discípulos e direciona eles para algum lugar, e ele sai naquele horário do meio-dia, e ele encontra-se com essa mulher na fonte, aonde tem água. E ele está ali assentado, essa mulher chega, e ele começa a conversar com ela sobre água, e ele diz para ela: me dê água. E ela se impressiona pelo fato dele ser um judeu que está falando com uma mulher samaritana. E eles ficam naquela conversa: me dá água, não me dá água. E aí ele diz: eu na verdade eu não preciso dessa água, porque se você beber da água que eu te der, você nunca vai ter sede. E essa mulher olha para Jesus e vê que ele não tem nenhum balde para pegar água, e da onde que ele vai dar água para ela? E a conversa vai se desenrolando. Então Jesus, uma hora, libera uma palavra para aquela mulher. Ela faz uma pergunta para Jesus, e Jesus diz: tá, então chama lá o teu marido. E aí quando Jesus fala isso, e ela diz: não, eu não tenho marido. E ele então fala: muito bem, é verdade, você não tem, você já teve 5, esse que você tem agora também não é teu. E ela fica surpresa e diz para ele: então, eu vejo que você é um profeta. Porque ele começou a falar coisas do passado daquela mulher. E ela diz: eu vejo que tu és profeta. E quando ela identifica que Jesus é um profeta, então ela entra numa questão teológica.
ela entra numa questão teológica. E a gente sempre fala, quando a gente vai realizar o evangelismo, que o nosso objetivo não é entrar em questões teológicas. O nosso objetivo não é abordar as pessoas e ficar discutindo teologia, doutrina. Nossa intenção não é nada disso. A nossa intenção é apenas dar um start, fazer com que aquela pessoa perceba que ela está naquele lugar e que naquele lugar não é o lugar que ela deveria estar, mas mesmo naquele lugar Deus a ama de tal forma que nos enviou até lá para nos encontrar com ela. E muitas vezes as pessoas dizem para nós: mas vocês não têm nada que estar aqui, esse aqui não é o lugar para vocês estarem. Então essa mulher entra numa questão teológica, a questão entre os samaritanos e os judeus. Onde é o lugar para adorar? Onde é o lugar certo para adorar? Então ela diz ali no verso 19, ela diz assim: a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Onde é o lugar certo para adorar? Então essa mulher, ela entra numa questão teológica, numa questão geográfica. Qual é o lugar para adorar? A questão é que quando Israel entrou na terra de Canaã, parte da nação ficou antes do Rio Jordão. Outra parte da nação atravessou o Rio Jordão e entrou na terra de Canaã. Quando esse povo foi para a Síria, então houve uma mistura entre os assírios, e aí surgiram os samaritanos. Os samaritanos, porque o seu lugar principal é Samaria. E os samaritanos, por uma questão religiosa, a religião que eles seguiam não era a religião judaica. A origem da religião dos samaritanos também era o Pentateuco, também era o Torá, mas era o Torá dos samaritanos. E os samaritanos, eles adoravam a Deus próximo ao Monte Gerizim, aos pés do Monte Gerizim. Se você já leu no Antigo Testamento, quando Moisés ele vai dizer as bênçãos e as maldições, e ele começa a dizer: o Senhor te abençoará e tal, ele faz toda essa lista de coisas que o Senhor vai abençoar e as coisas que o Senhor vai amaldiçoar. Ele faz essa declaração dessa palavra junto aos pés do Monte Gerizim. Então os samaritanos que ficaram além do Rio Jordão, eles construíram um templo nesse monte, no alto do Monte Gerizim. Já os judeus, eles adoravam a Deus em Jerusalém, porque Jerusalém era a sua sede. Em Jerusalém havia um templo que substituiu a tenda de Davi. Você está tentando se localizar? Então em Jerusalém havia o templo que substituiu a tenda de Davi, que era o lugar onde o Senhor vinha e ele recebia toda a adoração. Então houve uma discussão, e em uma ocasião, mais ou menos 400 anos antes de Cristo, os judeus invadiram a terra dos samaritanos e destruíram o templo onde eles adoravam. Porque havia uma mistura com outras coisas, não era, vamos dizer, uma religião tão pura, vamos dizer, como a judaica, porque havia uma certa mistura de coisas. Então os judeus destruíram o templo onde os samaritanos adoravam, no Monte Gerizim. Essa mulher agora, quando ela vê que Jesus, ela percebe que Jesus é um profeta, porque Jesus está falando de coisas do seu passado. Então ela entra nessa questão: qual é o lugar para adorar? Nós, samaritanos, adoramos no monte, mas vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar no templo.
lugar certo para adorar. Ela faz uma questão, ela faz uma pergunta, um questionamento, pedindo uma resposta geográfica, pedindo uma localização geográfica. Mas Jesus não responde assim para ela. Jesus diz para ela no verso 23, virá o tempo, e de fato já chegou este tempo, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Então Jesus disse para ela, olha, na verdade, o lugar para adorar não é nem no monte e nem no templo. O lugar para adorar é onde? O que ele disse? Qual é o lugar? No Espírito. Ele disse, no Espírito. Então ele responde para essa mulher. Ele não dá para essa mulher uma localização geográfica. Então vamos tentar entender por que Jesus responde assim para essa mulher. Você lembra que em Mateus capítulo 6, Jesus fala de oração. E ele diz em Mateus 6,6, e tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e você vai orar em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então por isso que às vezes eu acho engraçado, a pessoa coloca lá no Face, estou indo orar agora. Coloque aí o seu nome, daí quem não gosta de orar, vai lá e põe o nome, olha por mim, põe uma tripa de nome lá para orar. A pessoa mesmo não ora, mas ela põe uma tripa de nome para os outros orarem. Mas Jesus está assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e então você vai orar ao teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Mas Jesus não está falando de um lugar geográfico. Jesus não está dizendo que só vale a oração que é feita no quarto. A gente precisa entender isso. Jesus está falando de um conceito. Jesus está falando de um conceito. E o conceito não é o quarto. O conceito é: fecha a porta e ore. O fecha a porta e ore significa que para orar você precisa aprender a se desligar das outras coisas. Você entendeu? Então, quando a senhora está cozinhando, fica difícil a senhora cozinhar, a senhora estiver lá fazendo algum tipo de alimento, e aí a senhora deixa lá no fogo, fritando alguma coisa, e aí eu vou lá fora, eu vou pegar uma roupa, eu vou estender no varal, e não vai dar certo. Não vai dar certo, vai dar problema. Você precisa estar atento. Você precisa estar atento ao que está fazendo. Quando Jesus fala que nós temos que entrar no quarto e fechar a porta, Ele quer que a gente entenda um conceito de que quando nós orarmos, nós temos que aprender a nos desligar de todas as coisas. Nós temos que aprender que fica complicado a gente orar ouvindo lá no rádio uma música sertaneja que fala de amores perdidos, de relacionamento. Não dá. Fica complicado isso. É complicado você querer orar enquanto que a sua atenção está dividida em tantas coisas. Então Jesus está dizendo, você tem que aprender a se desligar de tantas coisas. Você tem que aprender a se desligar das coisas que te distraem. Então se você quer orar, vá para um lugar em que você tem um pouco de privacidade e que você vai poder orar. Mas o lugar de oração não é que Jesus disse, se você não orar no quarto não funciona. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de um conceito, de você aprender a se desligar. Porque você pode perfeitamente estar dentro de um ônibus, com seu fone de ouvido, e estar orando. Você pode estar fazendo algumas coisas e estar orando também. Porque você entendeu o conceito de se desligar das coisas que estão à sua volta. Mas em João, Jesus está falando de adoração. E aí,
aí nós precisamos entender que a adoração não é só música. Não é só música que é adoração. Música também é adoração. Mas não é só música. Não é só a música que é adoração. Então eu só estou adorando porque tem música. Porque, por exemplo, a contemplação também é adoração. Você fica imaginando João na ilha de Patmos, sentado numa ilha rochosa. Será que ele tinha lá um celular, um fone de ouvido, e cantando lá Yeshua? Não. Contemplação também é adoração. Contemplação, porque a questão da adoração é o lugar onde nós temos o contato com Deus. Porque em nós, o único lugar que há o contato com Deus é no nosso espírito. A palavra diz que nós somos um ser tripartido. O que quer dizer tripartido? Nós somos um espírito, que temos uma alma e que habitamos no corpo. Dessas três coisas, o Espírito é a nossa habilidade e é a nossa capacidade de nos contactar com Deus, é no nosso Espírito. Então, queridos, não é apenas a música que é adoração. Contemplação é adoração. Quando você, ontem o pessoal veio aqui, estava limpando, estava fazendo outras coisas, você está fazendo adoração. Você está fazendo algo para o Senhor, você está desligado de outras coisas. É por isso que é importante que numa congregação existam as Marias que se atiram aos pés do Senhor e abandonam tudo e se desligam de tudo apenas para ficar ali absorvendo o que Ele está liberando. Mas se não existirem as Martas que servem, não tem como. Se hoje pela manhã nós tivemos o período, o tempo, para que as Marias pudessem se jogar aos pés do Senhor, mas primeiro as Martas tiveram que trabalhar. Primeiro o pão precisou ser feito, o bolo precisou ser feito, o café precisou ser passado, a mesa precisou ser organizada, a limpeza precisou ser feita. Se as Martas não estivessem aqui, hoje de manhã as Marias não iam poder adorar, não ia ter café à mesa. Quem iria servir? Porque para muitos o adorar está no servir. Muitos só conseguem adorar o Senhor através do seu serviço, do som das panelas, do som do seu trabalho. Então nós precisamos entender que a adoração não é apenas música. Adoração muitas vezes é serviço. Adoração muitas vezes é o silêncio. É você sentar-se e estar em silêncio. É você não falar nada. É você entrar no seu espírito e deixar que o seu espírito receba o que Deus tem para lhe dar. Adoração não é ficar falando o tempo inteiro. Adoração também é silêncio. Adoração também é o se calar. Adoração também é o dançar. Então nós não podemos ter aquela visão do cavalinho com aquelas viseiras assim que só olha uma coisa. Não, eu só posso adorar se estiver tocando lá o Yeshua. Não, querido, você pode adorar em silêncio. Você pode adorar de várias formas. Porque a adoração não é uma questão. É a mesma coisa, a pessoa diz assim, não, mas eu só sei adorar se for no monte. Eu também sei, no monte de coberta. Porque não é essas coisas, entende? Nós não podemos ficar
com uma mentalidade de que só vale a oração que é no monte, só vale a oração que é de joelho, só vale a oração se eu fechar os olhos, só vale a oração se eu levantar a mão, só vale a oração. Não, querido, porque a questão está no nosso espírito. A questão está no nosso espírito e não numa posição geográfica, não numa posição corporal, não num tipo de coisa. Então, quando essa mulher pergunta para Jesus, afinal é para orar, é para adorar no templo, é para adorar no monte, aonde que nós temos que adorar? Porque vocês dizem uma coisa, nós dizemos outra. Tu és um profeta, tu pode me responder. E Jesus diz para ela, olha, não é nem no monte e nem no templo. Não é nem no monte nem no templo o lugar que você deve adorar. E aí ele dá essa resposta para essa mulher, e ela diz assim, ali no verso 22, vocês samaritanos, não, aí Jesus responde para ela, e no 23 ele diz, virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo, e isso é importante a gente entender, Jesus está dizendo, olha, a chave vai virar, porque tanto o templo quanto o monte eram figuras. O que havia no monte? Um templo. O que havia em Jerusalém? Um templo. Agora a chave virou. Agora a chave virou. Porque Jesus está dizendo, olha, vai virar essa chave. Agora não precisa mais de um tipo, de uma figura. Presta atenção, não pisca aqui. Ó, Jesus disse, quem orava no monte, orava no templo em Gerizim, orava no templo. Quem orava em Jerusalém, orava no templo. Tanto o templo em Jerusalém, quanto o templo no Monte Gerizim, são figuras. Porque a adoração é feita na casa de Deus. Aí Paulo, quando ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, vós sois o quê? O que você é? Você é uma casa aonde habita o Espírito de Deus. Você é o templo. Você é o templo. Então Jesus está dizendo, vai virar a chave. Onde é agora o lugar de adoração? No nosso espírito. Aonde? Porque nós somos o templo. Você consegue entender? Então, se eu estiver lá no entorno do estádio, adorando ao Senhor, Jesus está lá. Por que Ele está lá? Porque eu estou lá. É difícil entender? Se eu estiver em qualquer lugar, não importa o lugar, se eu estiver lá adorando ao Senhor, eu sou o templo do Espírito. O mesmo lugar em mim, onde eu tenho a capacidade de me ligar e de me contactar com Deus, é no meu espírito. Quando Cristo vem habitar em nós, algumas semanas atrás, talvez meses atrás, vocês lembram que nós falamos que quando nós recebemos a Cristo, Deus começa a construir algo em nós, a edificar. Por isso que a palavra fala que é preciso que Cristo seja formado em nós, que Cristo seja edificado em nós, porque nós somos o templo. Nós somos o templo. E isso é tão sério, isso, queridos, porque a palavra, ela começa falando de uma casa, ela começa falando de um templo, e em Jerusalém, e depois na Nova Jerusalém, se torna uma cidade.
Em Gênesis, a serpente, ela está presente. E lá em Apocalipse, ela se tornou um dragão. Agora, na palavra de Deus, começa falando que nós somos um templo, que nós somos uma casa. Mas em Apocalipse se torna uma cidade. E a cidade é a igreja do Senhor. Qual é o lugar para adoração? Ela pergunta. É no templo? É no monte? Jesus diz, não, filha. Agora você não precisa mais de um lugar figurado para adorar. Não precisa mais subir um monte e não precisa mais ir naquele templo específico. Porque você vai adorar a Deus aqui dentro, no Espírito. Aqui dentro. O lugar é aqui, ó. Então não é nem, não, é verdade, não é para orar no monte, verdade, não é para orar no templo, é para orar no quarto, né? Não, é no Espírito. O conceito é se desligue das coisas, para você poder adorar, para você poder entrar, estar numa situação de adoração. Não é que você vai entrar na presença de Deus, porque Deus está presente em todo tempo, em todo momento. Aquela conversa assim, agora vamos entrar na presença de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. E Deus está em qualquer lugar que você estiver, Ele está lá, porque você está lá. Mas se você não estiver lá, Ele está lá também, porque Ele é Deus, Ele é onipresente. Então, quando Jesus responde para ela, olha, o que Deus quer não é que você tenha uma mentalidade que só pode adorar. Não, eu só posso adorar se for aqui na arca. Não, você pode adorar em qualquer lugar. Mas o que você tem que aprender, o que você tem que entender, que a adoração não tem a ver só com música, que a adoração ela é ampla, e ela consiste desde o silêncio até o barulho. Ela consiste desde você estar introspectivo a estar externando isso. Porque a questão está no espírito, não é no corpo. Não é no corpo. Por isso que às vezes, querido, as pessoas dizem assim, uma experiência é tudo que importa. Não, não é tudo que importa, não. Na nossa vida com Deus não é só a experiência que importa. Porque muitas religiões oferecem experiências e as pessoas, elas se apegam às experiências. Como assim, pastor? Você nunca viu pessoas de determinados grupos religiosos que caminham sobre a brasa? Põe fogo lá, daí se torna em brasa, eles caminham, eles não se queimam, eles estão vivendo uma experiência. Você nunca viu de pessoas que tomam aquele chazinho lá, o ayahuasca, sei lá como é que chama aquele troço lá, e aí eles ficam doidão lá e eles têm uma experiência. Experiência com Deus é legal, mas se você não pegar a palavra e ficar apenas baseado em uma experiência, é muito perigoso. Porque muitas experiências, elas estão apenas na alma e não estão no espírito. Elas precisam gerar algo no nosso espírito. Então, por isso que a palavra vem. Nós podemos ter grandes experiências, mas a palavra vem para alinhar todas as coisas. Então nós temos profetas, então vamos pegar a palavra do profeta e vamos ver se a palavra do profeta está de acordo com a palavra de Deus. Porque falar, até os papagaios falam. Mas a gente tem que ver se aquilo que está sendo dito está na palavra. Se está de acordo com a palavra. Se está dentro da palavra. Se é bíblico. Se está nas Escrituras, se é de acordo com o Espírito de Deus ou não. Então, ter apenas uma experiência,
é perigosa, mas se você pegar essa experiência e colocá-la na palavra, você vai poder entender, você vai poder discernir, é de Deus, não é de Deus. O que foi que aconteceu? Foi algo do espírito ou foi algo da alma? O que houve foi a sua alma que teve uma experiência ou foi o seu espírito? Você teve uma experiência emotiva ou você teve uma experiência no espírito? Porque se foi uma experiência emotiva, tudo bem. Agora, se foi uma experiência na alma, aliás, no espírito, isso tem que gerar mudança. Porque cair e levantar, ter experiências, a minha mãe, antes de se converter, ela teve uma grande experiência. Ela estava paralítica e ela teve que ficar 7 dias com sangue de pomba, porque disseram que ela no 7º dia ia ser curada, e não foi. Teve uma grande experiência. Uma experiência na alma. Porque quando é algo que acontece no nosso espírito, isso tem que gerar. E a palavra diz, é preciso haver o fruto. Não pode ser apenas algo na alma. Então quando Jesus fala para essa mulher, Ele está dizendo para ela, olha, a questão não é que você deve se preocupar com um lugar físico, com um lugar geográfico, com uma posição, tem que ser para adorar aqui ou ali. Ele está dizendo, o lugar para você adorar ao Senhor é no seu espírito e em verdade, em espírito e em realidade. Ou seja, aquilo que às vezes você está falando, às vezes nós cantamos aqui, Jesus é tudo para mim, e aí é preciso saber, isso é uma realidade ou você está apenas dizendo palavras? O que é uma realidade? Realmente Jesus é tudo? Olá, depende. Depende se meu time estiver bem, depende se eu tiver dinheiro, depende disso, depende daquilo. Então ele não é tudo. Entendeu? Então a questão não é cantar a respeito do Yeshua e ser apenas uma expressão. A questão é que ele realmente é o mestre, ele realmente é o Senhor, ele realmente, isso é uma realidade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês têm que adorar em espírito e em verdade, uma realidade. Porque a religião evangélica hoje se tornou uma piada, porque muitas pessoas cantam muitas coisas sem realidade. Muitos pregadores falam muitas coisas sem realidade. Então muitas vezes o camarada está dizendo, você tem que abandonar o pecado, mas ele é adúltero. Ele está dizendo que você tem que viver em santidade, mas ele está traindo a esposa, ele bate na esposa, ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo chefe de família. Então quando falta a realidade, irmãos, isso se torna uma piada. Isso se torna uma vergonha. Então Jesus disse, quando você for adorar, primeiro é no Espírito e é na realidade. Em Espírito e em verdade. Porque o que o Pai procura, e aí Jesus diz, mas virá o tempo, e de fato já chegou o tempo em que a chave virou. A chave virou. Não há mais necessidade de um posicionamento geográfico. Então Jesus diz, já chegou o tempo, virá o tempo e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai. Onde? Em espírito e em verdade. Por que eles vão adorar em espírito e em verdade? Pois são esses que o Pai quer que o adore. Quem que o Pai quer que o adore? Os que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Amém. Que você possa ter tempo, talvez na sua casa um dia, de você experimentar a contemplação. Sabe, você pegar um cantinho no seu pátio, sentar, entrar para dentro de si e deixar que o Espírito Santo entre em contato com o seu espírito e no silêncio você adorar ao Senhor. Que
Que você possa ter tempo de um dia colocar um louvor dentro da sua casa e você experimentar adorar a Deus através da dança. Sabe, Jesus disse uma vez assim, ó, os filhos das trevas, eles são mais hábeis do que os filhos da luz. Ou seja, muitas vezes os filhos da luz, eles precisam aprender com os filhos das trevas. E isso serve para muitas coisas. Isso serve, por exemplo, quando alguém está lá, vai concretar uma laje. Ele não é cristão, ele não é convertido, ele não congrega em lugar nenhum, mas ele tem amigos. E ele chama esses amigos para ajudá-lo. E aí esses amigos vão. E esses amigos, eles não só vão ajudar, mas eles vão levar carne no churrasco, eles vão se dispor a trabalhar, eles não vão ficar toda hora pedindo, tem comida, não tem comida, eles vão para trabalhar. Às vezes você chama um povo evangélico, nós vamos fazer tal coisa, vai ter comida? Se não vai ter comida, não vou. Então precisa aprender com... Você está entendendo? Isso serve para muitas coisas que às vezes o povo de Deus precisa aprender. E uma das coisas que o povo de Deus precisa aprender é a ter liberdade para adorar a Deus. Então o camarada vai no campo de futebol, ou ele está em casa assistindo uma partida de futebol, e eu duvido que na hora que o time dele faz um gol, ele fala assim, não. Eu duvido que ele faça aquela expressão assim, o fulano fez um gol. Eu conheci um irmão, ele tinha marca-passo, ele tinha colocado marca-passo, e quando o Inter jogava, ele começava o jogo, ele ajoelhava na frente da televisão e ficava orando o tempo inteiro, quase infartava na hora do jogo. Quase infartava quando perdia e quase infartava quando ganhava. Mas aí a pessoa vai adorar o Senhor, agora ele é cristão. Parece um insonso. Aí tem vergonha. Tem vergonha. Dança aí, mamãe. Tem vergonha. Mas ele antes do mundo dançava a noite inteira, irmão. Chacoalhava a carcaça a noite inteira. E sacolejava para tudo quanto é lado. Varria o salão inteiro, dançando para lá e para cá. Agora não. Agora sou crente. Tem vergonha. Então a gente precisa aprender a ter liberdade. A ter liberdade. Porque a palavra diz assim, ó, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então Cristo não nos libertou para alguém dizer assim, você não pode fazer isso. Não, irmão, para com isso. Você está adorando ao Senhor. Quiser dançar, dança, irmão. Quiser pular, pule. Se der vontade de se atirar no chão, se atira. Se ninguém botar a mão para me derrubar, eu caio sozinho, me atiro. Eu quero ter liberdade para adorar o Senhor. Eu quero ser livre. Então talvez você precise chegar em casa, botar lá um louvor e experimentar dançar para Jesus. Como o pessoal brinca assim, sem sensualizar, né? Para Jesus. É para Jesus, né? Você precisa aprender a adorar ao Senhor. A parar, de repente, e ouvir uma palavra bíblica e deixar que aquela palavra ela estabeleça algo no seu espírito. Porque quanto mais nós recebemos a palavra, irmão, a palavra ela tem um poder tão grande de arrancar os véus da nossa mente. É só você parar e pensar. Quando você chegou diante de Jesus, pastor, há 30 anos atrás, não, era pouco, 5, 6 anos, quando você realmente conheceu Jesus. Cheio de preconceitos e coisas, daí Jesus começou a arrancar os véus, né? E aí você começou a entender algumas coisas. Alguém dissesse para mim, o senhor vai no culto hoje, vai de calça jeans. Deus o livre. Capaz que eu ia pregar assim, a cabeça para fora, parece um mendigo.
que ser terno e gravata. Hoje, para não botar um terno e gravata, só se for no casamento, e eu tenho que gostar muito dos noivos. Porque senão, não rola. Senão, não rola. Mas a questão está que a adoração tem que ser do Espírito. Então a palavra, ela vai arrancando os véus, a gente vai entendendo muitas coisas, a gente vai compreendendo muitas coisas, e às vezes a gente ouve uma palavra e a gente fala assim, nunca tinha entendido isso, nunca tinha ouvido isso. E às vezes você ouve uma palavra de meia hora, uma frase é aquela que te arrebenta, que te bate ao meio. E aí Deus te leva num lugar para você ouvir uma frase que vai mudar a tua vida. Mas Jesus disse para aquela mulher, virou a chave. Mudou as coisas. Não é mais assim. O que você tem que seguir não é o que dizem os judeus ou o que dizem os samaritanos. O que você tem que fazer é adorar em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Deus é Espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Amém? Vamos adorar o Senhor? Vamos adorá-lo? Vamos ser livres para adorá-lo? Vamos ser livres para expressar a nossa adoração, o que há no nosso espírito. Meu espírito tem fome de Deus, tem sede de Deus, tem desejo de Deus. O meu espírito precisa de Deus. Então feche os seus olhos e nós queremos adorar o Senhor. Queremos adorá-lo.